Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre igreja, missão e cultura. E estamos chegando aí ao último episódio desse bloco, né? Nós encerramos essa primeira etapa da nossa discussão sobre raízes da filosofia política e sua influência aí dentro do contexto de estrutura de liderança e sistema de governo adventista, né? Nossa trilha foi longa, eu sei, passamos pelas raízes da ordem nas civilizações antigas, pela experiência singular de Israel, obviamente, fantástico isso aí, essa reflexão, né? Falamos também do surgimento da comunidade cristã e pela crítica à superinstitucionalização e ao esvaziamento simbólico nas eras ecumênicas, né? Hoje, nossa proposta é clara, é compreender como a busca por ordem em meio à modernidade nos desafia a reencontrar o centro espiritual da liderança e da organização eclesiástica. Então, eu vou finalizar esse bloco, que seria uma minissérie, né, para dar início a uma outra, para a gente continuar essa reflexão, mas não sem deixar passar sobre essa discussão através da modernidade, né? Visto que é na modernidade e na contemporaneidade que existe uma crítica severa à organização. É claro que a modernidade não é apenas um momento histórico, ela é um campo de batalha simbólico, por isso que você vê o esvaziamento e também a falta de apreço à organização e às instituições. Principalmente os mileniais, a geração Z e todos esses demais têm muito desprezo à questão institucional. Por quê? Por causa de esvaziamento simbólico, crise existencial muito forte, né? Então, quando você tem isso aí, essa batalha no campo simbólico, né? Dela vai emergir rupturas, fragmentações, né? E promessas de reorganização que muitas vezes se descolam da experiência espiritual autêntica. Então, concordo com alguns muito mais conservadores, né, que muitas vezes fazem uma crítica mais contundente àquelas pessoas que acham que tem que desenvolver uma reforma e jogar tudo fora, esquecendo do legado do passado, né? Longe disso, principalmente nessa série aqui. Mas a grande questão, e aí a pergunta é como é que a gente mantém uma estrutura viva quando o mundo inteiro se move em direção à artificialização da existência, né, da simbologia? Como é que a gente preserva a integridade da missão quando o ambiente institucional, em muitos lugares, nos pressiona a eficiência, a estabilidade e a relevância, né? Então, hoje, não falamos apenas de ideias, falamos de decisões concretas que impactam a maneira como a Igreja Adventista escolhe seus líderes, sua estrutura e seus ministérios. Isso define suas prioridades e compreende também a sua própria identidade profética. E é por isso que nesse episódio nós vamos refletir basicamente em 4 partes para a gente fechar essa minissérie, esse bloco, né? Sobre as raízes da filosofia política e sua influência dentro do contexto adventista. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a crise da ordem na modernidade, né, que gera toda essa repulsa à organização. Vou falar um pouco também sobre a jornada espiritual como resposta à desintegração e também sobre o ethos, né, o que define o verdadeiro sentido, né, da simbologia dentro da liderança na Igreja Adventista. E vou falar também sobre a ordem como vocação profética e escatológica. Isso para mim é muito importante. Tenho refletido muito sobre isso, né? Esse é um episódio de fechamento, mas ao meu ver também de abertura, né? É uma síntese que aponta para o futuro, é uma convocação à consciência, à integridade e ao reencontro com o Espírito. E você vai ver que a modernidade, como campo de tensão espiritual, exerce sobre nós um baita de um desafio, principalmente para as novas gerações. E eu quero começar com uma provocação aqui, né? Primeira coisa é o que significa modernidade. Para muitos, é apenas uma época marcada pela ciência, pelo progresso técnico, né? Pela democracia liberal e pela globalização. Mas essa leitura superficial ignora a ferida que está no centro da experiência moderna, que é a fragmentação da ordem, ao meu ver. E a modernidade é o tempo em que os símbolos antigos colapsaram,
verdades absolutas foram relativizadas e o ser humano passou a habitar uma realidade sem centro, né? E aí a pergunta pela ordem, então, deixa de ser uma pergunta filosófica e se torna um grito existencial. Como é que a gente consegue viver com sentido em um mundo em que o sagrado foi descolado? Como é que a gente mantém a esperança quando tudo parece transitório, líquido, como diz o Bauman, e provisório, né? É aqui que o nosso autor, né, Eric Voegelin, nos convida, né, de novo para olhar para dentro. Esse é o último livro dele, né, Em Busca da Ordem, né? Porque o colapso da ordem fora de nós está profundamente ligado à desorientação aqui, ó, dentro de nós. Quando nós perdemos o eixo interior, a estrutura externa se torna tirânica ou vazia. E daí você tem a resposta, porque as gerações atuais são tão afastadas das instituições ou de sistemas organizacionais. Há um descolamento interior muito grande, uma crise existencial muito forte, diferente de outras gerações. Então, a desordem institucional é quase sempre o sintoma de uma consciência desorientada, uma vida interior desordenada. E o mais surpreendente é que essa crise moderna não anula o anseio por sentido, ela intensifica isso, muito forte. Então, o ser humano moderno, ela ainda, eu poderia dizer assim, ainda que fragmentado, ainda busca, ainda que detonado, destruído, com uma crise existencial muito forte, está em busca disso. E essa busca é espiritual, mesmo quando não se conhece como tal. Ela é uma busca espiritual. Por isso, em todo mundo, né, que tem essa negação, no fundo, lá no cerne, é um vazio espiritual muito forte. Aí é uma jornada em direção àquilo que transcende o imediato. E é nesse ponto que nós precisamos fazer um reconhecimento honesto dentro da realidade adventista, né? Também nós sentimos o impacto da modernidade, sim ou não? Nós muitas vezes sentimos, sim. Sentimos no cansaço das agendas, na racionalização dos processos, na ansiedade institucional por resultados artificiais, né? Na desmotivação de líderes e membros. Nós sentimos muitas vezes no silêncio da vida interior. E tudo isso aponta para um desafio maior, é redescobrir o centro, tá bom? Entender aí a interioridade como lugar da ordem. Se a crise é espiritual, então a ordem precisa ser reencontrada na vida interior, pessoal. Não tem outro caminho. E aqui nós não estamos falando de uma introspecção psicológica, superficial, mas uma disposição profunda da escuta e da escuta do espírito, escuta da palavra, escuta da própria consciência, tá bom? E eu sempre digo que você também tem que escutar pessoas que são referenciais, né? Pessoas que, através da escuta do espírito, da escuta da palavra, da escuta da própria consciência, se tornaram também instrumento de Deus para ajudar os outros. Então a ordem sempre começa quando alguém se dispõe a ouvir com sinceridade aquilo que transcende e o convoca. Normalmente os líderes que não escutam são líderes que estabilizam a ordem. E por que isso acontece? Porque eles são incapazes de desenvolver a escuta da própria consciência. Então, nos escritos que inspiram este episódio, desde os livros da igreja, né, quanto também a série Ordem e História do Eric Voegelin, todas as vezes nós somos convidados a retomar a categoria da experiência da realidade. Isso quer dizer que o ponto de partida da ordem não é um sistema de regras, tá, pessoal? Mas é, acima de tudo, uma abertura à consciência para a verdade. Busca da verdade, assim. Uma clareza, honestidade com a verdade, assim. E quando alguém vive essa abertura, a sua vida começa a se alinhar com o eixo superior. Ele passa a discernir e priorizar e servir. Isso se manifesta em todos os níveis, pessoal, relacional, organizacional, e no contexto da Igreja Adventista significa recuperar a centralidade da comunhão espiritual. Significa valorizar menos a performance e mais a escuta, menos controle e mais oração, menos protocolo e mais humildade. E quando um líder reencontra a sua consciência diante de Deus, ele não precisa de manuais para discernir o que é justo. Os manuais estão ali, né, para seguir processos normais, mas ele não vive baseado nisso, tá bom? Ele se torna símbolo vivo da ordem que proclama.
dentro... Acho que a gente vai falar isso na nova série, né? A gente vai ver que esse é um homo sacer. Ele representa a ordem, né? Pela maneira como ele vive, pela maneira como ele é. E essa interioridade fecunda transforma tudo. Quando você está em contato com pessoas assim, é transformador, né? Ela resgata a autoridade perdida, ela dá sentido aos processos. Por quê? Porque ela tem uma vida honesta consigo própria, né? É uma pessoa ordenada por dentro. Ela enche de esperança as assembleias. Ela devolve beleza ao serviço. E ela nos lembra que a estrutura da igreja só tem sentido se estiver conectada a essa fonte. Então isso é muito bonito. Isso me inspira demais, isso me motiva como pastor, como líder da igreja, a buscar esse ideal, a ser essa pessoa, né? E tenho incentivado todos os meus colegas nessa busca também, para a gente se reencantar com a estrutura. Reencantar com a estrutura, se reencantar com a organização, né? Entender que a ordem é uma resposta viva à revelação. E quando olhamos para a trajetória da história humana, e em especial para a caminhada do povo de Deus, o que vemos é oscilação constante, né? Entre o chamado à ordem verdadeira e as tentações de falsas totalidades. E em cada geração, pessoal, esse desafio se renova, né? A grande questão é, será que continuamos atentos ao chamado interior? Será que ainda discernimos o movimento do Espírito? Ou estamos apenas replicando formas que um dia tiveram sentido, mas hoje se tornaram sombras do que foram lá atrás? Essa pergunta é crucial para a estrutura de liderança e o sistema de governo da igreja. Mais do que qualquer outro movimento religioso moderno, a igreja adventista ela nasceu do anseio por discernir o tempo. Sua origem está mergulhada literalmente na escuta das profecias, na releitura da história, na expectativa do clímax redentor de Deus. É uma igreja que surgiu não como instituição, tá, pessoal? Mas como resposta espiritual. Uma igreja que surgiu como uma tentativa séria de organizar a vida à luz do juízo e da esperança. É assim que é a igreja adventista. Isso é bonito, é lindo. Mas é o seguinte, toda resposta viva precisa ser constantemente reavivada, tá? E é aqui que entra o desafio contemporâneo, né? Primeiro é a tentação do tecnicismo, né? E a perda de encantamento. Nos dias atuais, é muito fácil confundir eficiência com fidelidade, tá? Há uma tentação sutil de medir o sucesso da liderança pelo número de resultados alcançados, né? Relatórios entregues ou metas institucionais cumpridas. Mas minha pergunta é, será que é isso? Eu estou aqui num contexto que tem que fazer essa parte. E muita da minha reflexão com os pastores, né? Será que é isso que vai mover o coração? Né? Será que é isso que é o sinal de fidelidade? Né? Isso é resultado, pessoal. Sempre é resultado. Nunca fim. Nunca causa. Sempre resultado. Resultado natural de um trabalho por significado é um trabalho bem feito. Trabalho realizador. Consequentemente, melhor do que algo que vem pelo medo, pela obediência fingida, pela recompensa ou meramente pelo dever. É completamente diferente. Então, a gente tem que pensar, será que uma liderança funcional, porém desconectada da sua base espiritual, pode sustentar um movimento que se diz de fato escatológico? Será que consegue abarcar isso aí? Tá? Essa é uma provocação que precisa nos inquietar todo instante. A estrutura adventista, com toda a sua solidez, será que ela corre o risco de ser consumida pelo tecnicismo? A burocracia, que deveria ser suporte para a missão, ela sim pode se transformar em um fim. As lideranças, muitas vezes pressionadas por resultados, podem se distanciar da vida interior que fundamenta o chamado profético. E quando isso acontece, pessoal, algo precioso se perde, que é o encantamento. As pessoas perdem o encantamento, o brilho nos olhos, como a gente diz. A sensação de que nós estamos tocando algo eterno, né? Se perdeu. E aí o senso de que nossas decisões repercutem na eternidade já não faz mais sentido, né? Já nem pensa nisso. Então, uma das coisas que a gente tem que levar em consideração aqui é o ethos da liderança como vocação integral. Nossa, eu tenho falado tanto isso, e daí vem a minha conversação
com diversas pessoas sobre resgate de ímpeto apostólico na Igreja Adventista, né? Esse ethos da liderança como vocação integral passa por aí. O que caracteriza uma liderança verdadeiramente escatológica? Não é o domínio técnico nem a capacidade de articulação institucional. É a integridade entre a vida interior e o serviço público. É o chamado e a integridade à missão. É o discernimento do tempo e a escuta do espírito, pessoal. É a disposição para servir sem apego ao status. É a coragem de fazer o que é certo, mesmo quando isso contraria a lógica da manutenção. A verdadeira liderança adventista deve ser profundamente enraizada na palavra, mas também sensível à comunidade. Ela deve conhecer o sistema, mas não ser prisioneiro dele. Deve amar a estrutura, mas nunca mais do que ama o reino. Deve saber dizer sim, com coragem, e não com temor de Deus. Esse ethos não se forma em treinamentos administrativos, mas na convivência com a dor do povo, na escuta do clamor silencioso das igrejas pequenas, na visita aos campos esquecidos, na leitura, eu diria, orante da Bíblia, na leitura que você coloca aquela leitura profunda em oração da palavra de Deus. É na sensibilidade diante da injustiça. É na compaixão por quem caiu. E é nesse tipo de vida que a autoridade se forma, pessoal. Não no manual, mas na encarnação viva do Evangelho, embora o manual seja muito importante para nós. Então você vai ver aí uma reconfiguração do símbolo, né? Ordem e missão começam a ser integradas, porque se a gente quer evitar que o sistema se torne um fim em si mesmo, nós precisamos reavivar o símbolo da ordem. A estrutura não é apenas um conjunto de regras, mas um testemunho visível da presença de Deus entre nós. E quando a Assembleia se torna um espaço de escuta e não apenas de votos, quando as comissões são marcadas por oração e não apenas por política, quando os relatórios revelam paixão missionária e não apenas números, então o símbolo mostra que está vivo. Nesse sentido, o governo representativo da igreja precisa ser reinterpretado como uma extensão da missão e não como sua substituição, tá, pessoal? As reuniões administrativas devem ser momentos de discernimento coletivo. As decisões precisam ecoar a palavra e ser tomadas com humildade, escuta e coragem. Os cargos devem ser encarados como funções espirituais, temporárias, e não como tronos de autoridade permanente. Faz sentido? A ordem, então, começa a ser vista como antecipação do reino. A gente precisa lembrar que toda ordem humana é provisória. Toda estrutura institucional carrega a marca da limitação. Por mais bem desenhado que seja o nosso sistema, ele jamais será perfeito. A gente precisa ser humilde, né? Menos triunfalista. E é justamente por isso que ele precisa ser constantemente iluminado pelo escatom, né? Pelo breve retorno de Jesus. A ordem que construímos hoje deve apontar para a ordem perfeita que ainda virá. Deve ser um sinal do reino, não um substituto dele. A igreja que se organiza com esse horizonte escatológico é uma igreja leve, ela é uma igreja flexível, ela é uma igreja viva. Tem organização? Claro que sim, mas é leve, é flexível, é viva. Não porque seja desorganizada, mas porque sabe que sua organização está sempre a serviço de algo maior. É uma igreja que tem pressa, mas não se desespera. É uma igreja que age, mas não se afoba. É uma igreja que decide, mas não se impõe. É uma igreja que serve, pessoal. Ela já foi servida. Essa é a ordem que buscamos. Não a ordem do controle, mas da fidelidade. Não a ordem do poder, mas da missão. Não a ordem da rigidez, mas a ordem da esperança. Então, o meu apelo final é um apelo a uma consciência profética. Tá bom? Nós chegamos ao fim dessa série com um chamado muito claro. É hora de reencontrar a razão do sistema. Mais do que corrigir disfunções administrativas, o que está em jogo é redescobrir a vocação espiritual que deu origem à Igreja Adventista. Estamos aqui porque um dia alguém discerniu a voz de Deus na história. Porque um grupo pequeno acreditou que a verdade tinha implicações práticas. Porque um povo ousou-se a organizar para servir melhor mesmo com tanta dificuldade. Esse espírito não pode ser perdido, pessoal. Não pode ser perdido. Por isso a gente tem que resgatar os caminhos esquecidos. A gente tem que reavivar os caminhos esquecidos.
A liderança que servimos hoje precisa carregar esse DNA. A gente precisa olhar para a estrutura como uma bênção, mas também como uma responsabilidade. A gente precisa cultivar a consciência de que nossas decisões, elas formam e deformam ou reformam a igreja, né? Que nossos votos, ele pode ser burocrático, né? Ou pode ser uma adoração viva. Por isso essa série, ela termina com um apelo pessoal a você, que serve nessa igreja local, que serve como líder, como pastor. Volte a palavra com reverência. Ore antes de cada reunião administrativa. Questione estruturas que sufocam a missão. Escute os pequenos. Valorize os invisíveis. Tenha coragem de mudar quando for necessário. Tenha coragem de manter quando for fiel. Seja vigilante diante da tentação do poder. Seja humilde diante da presença de Deus. Porque no fim, sabe? No fim, a ordem verdadeira é fruto da escuta atenta. E a liderança fiel é aquela que sabe discernir os sinais do tempo, organizando o presente com os olhos no reino que vem. Assim termina a nossa série. Não com respostas prontas, tá? Mas com perguntas profundas. Não com uma estrutura idealizada, mas com uma consciência desperta. Não como um manual novo, a gente não precisa disso. A gente faz revisão dele a cada 5 anos e é muito bem feito. Mas como um convite para uma jornada viva, integral e transformadora, pessoal. A ordem que buscamos não é a ordem de um sistema imutável. É a de uma comunidade que se deixa moldar pela palavra, pela esperança e pela vida do Espírito. E você, como parte dessa igreja, é chamado a ser sinal vivo dessa ordem. Então eu espero você na próxima série, né? A gente vai aprofundar ainda um pouco mais sobre essa questão de estrutura de liderança da Igreja Adventista e sistemas de governo, e formas de governo. E eu espero do fundo do coração que a ordem do céu continue a se revelar em nossa história como um movimento. Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro.